Obrigada. Vou compartilhar minha tela. Certo, então, primeiramente, obrigada pelo convite. Essa é a primeira vez que eu participo de uma audiência pública, então eu fiquei um pouco sem saber exatamente como abordar, né, a temática das nossas pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, então eu procurei fazer de uma forma bem didática, mas vocês depois podem me questionar e tirar dúvidas no final. Tá? Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou bióloga, sou doutora em ecologia e atualmente eu sou pesquisadora de pós-doutorado na URGS. Né? Então, desde o meu doutorado, eu venho trabalhando nos campos sulinos, nos ecossistemas campestres, e investigando os efeitos do manejo no campo nos padrões de biodiversidade. Né? Quando eu falo em manejo aqui, nos ecossistemas campestres, né, não florestais, eu estou me referindo a pastejo, como o professor Valério falou, e no fogo. Né? Em especial, né, a minha linha de pesquisa, ela enfoca insetos, invertebrados, né, como a gente vê aqui na imagem. Temos os polinizadores, né, vespas, abelhas, temos que promovem serviços ambientais muito importantes, né? Trabalho muito com formigas, que são insetos associados ao solo e que também desenvolvem vários serviços ecológicos essenciais, né? Que são desconhecidos. As aranhas, né? Os aracnídeos, que são predadores, que controlam pragas no ambiente agrícola, nos ambientes naturais também, né? Enfim, então eu venho trazer aqui para essa reunião algumas contribuições dessa minha linha de pesquisa em especial, né? Então, com manejo e respostas da biodiversidade, em especial dos invertebrados, dos insetos aracnídeos, tá? Bom, então o Valério já ilustrou já apresentou algumas imagens do Pampa, né? Eu vou trazer algumas para complementar também. Essa imagem aqui é da região do Alegrete, né? Vocês podem ver que o elemento florestal é inexistente ou é raro. Então, os campos nativos com alta biodiversidade predominam, né? Nessa região. Aqui são campos litorâneos também, com uma baixa ou quase inexistente presença de elementos florestais. E a gente também tem as regiões, desculpa, com mosaicos, que a gente chama mosaico campo-floresta, né? Em que de fato a gente tem esse elemento florestal nos cursos de rios, né? Capões, que são áreas isoladas que daqui a pouco podem expandir ou não, né? No campo. E aqui eu trago uma imagem de um morro de Porto Alegre, né? Um morro Santana, que inclusive o Valério mencionou, que é um ecossistema, né, em mosaico também. A gente tem florestas nativas entremeadas com manchas campestres, né, com ecossistemas campestres nativos. Então, eu vou novamente ressaltar, né, a importância da atividade pecuária na conservação dos campos aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso é uma informação, às vezes, que as pessoas olham com olhos não veem isso de uma forma muito legal, né, muito boa, porque é uma contradição, né, quando a gente fala em outros ecossistemas do Brasil, Mata Atlântica, Amazônia, né, quando a gente fala em pecuária, a gente sempre vê que isso é um grande vilão, né, mas aqui nos campos sulinos é o contrário, gente. Então, a pecuária, vou repetir, né, ela é aliada da conservação da biodiversidade, né? Porque com ela a gente tem uma atividade econômica, né? Num ecossistema nativo, super diverso, né? Então a gente pode obter lucro e conservar a biodiversidade, né? Isso é um exemplo bem legal de desenvolvimento sustentável, né? E o fogo, né, ele pode ser um aliado no manejo pastoril, apesar dele ser raro
né? Porque os grandes pastadores, eles estão removendo a biomassa, né? E aí o fogo não vai ter matéria para queimar, né? Mas em casos onde a gente tem uma baixa intensidade de pastejo, o fogo sim é usado pelos pecuaristas para renovar a pastagem. E a gente vê aí uma imagem na parte de baixo, é uma queimada de baixa intensidade, geralmente em manchas, né, onde o fogo ele não se alastra muito, ele vai percorrendo áreas pequenas e vai consumindo a biomassa seca, né, do campo. Isso geralmente ocorre depois do inverno, né, depois de um inverno mais rigoroso na região dos campos de altitude, né, que a gente tem. Então, esse é um exemplo que os pecuaristas usam o fogo como uma ferramenta, tá? Mas isso não é muito frequente no Pampa. Aqui só para ilustrar, né? Vocês podem ver a área campestre verdinha é onde queimou, né? Então a pastagem, com todo o conjunto de plantas nativas, queimou, rebrotou e está verdinho disponível para o pastejo, né? Enquanto ali no meio a gente pode ver um campo de outra cor, que é um campo mais úmido, que o fogo simplesmente não avançou porque era uma região mais úmida, né? E aí ele continuou com uma biomassa seca, dá para ver uma cor meio amarelada, né? E essa área não é interessante para os pastadores, né? Então esse é o tipo de ferramenta, né? Para renovar a pastagem. Né? A outra questão que é as áreas onde não há pastejo, né? E não tem o uso do fogo também, como por exemplo as áreas de unidades de conservação, né? Um padrão que a gente tem detectado aqui muito forte é a perda de biodiversidade, né? A perda de espécies campestres nessas áreas, né? Então, de novo, é mais uma contradição. Poxa, a gente está perdendo biodiversidade dentro de unidades de conservação quando a gente exclui manejo, né? Quando a gente exclui pastejo de fogo. E sim, isso é verdade, né? E além disso, por excluir pastejo e excluir fogo, né? A gente aumenta as chances de incêndios catastróficos, né? Esses sim que são descontrolados e são acidentais e que podem sim avançar sobre florestas e terem uma maior intensidade, por exemplo, né? Então, gente, eu trouxe para vocês, ao invés de eu trazer gráficos, informações de artigos científicos diretamente, eu preferi trazer aqui um exemplo para ser mais ilustrativo, né? Um exemplo de uma pesquisa que a gente realizou num parque aqui do lado da universidade, do lado de Porto Alegre mesmo. É um parque natural, tá? Que conserva tanto ecossistemas campestres quanto manchas florestais, tá? Como vocês podem ver nessa imagem aqui. É uma área que fica ao lado da área urbana, então ao redor a gente tem casas, a gente tem comércio, e a gente não tem pastejo nesse sistema, né? Mas, devido a isso, então a gente tem uma alta frequência de incêndios acidentais, né? Ou a gente pode dizer propositais, porque a própria população ao redor faz trabalhos religiosos na área, com velas, aí o fogo escapa, né? Então, queima as manchas campestres, ou às vezes as pessoas passam pelo parque e soltam um cigarro e aí iniciam um incêndio, né? Mas raramente, isso é bem interessante de falar nesse parque, raramente o fogo adentra a floresta, porque existe uma alta frequência de incêndios, né? Então, gente, para ilustrar, essa é uma imagem de um campo queimado. Ao fundo a gente tem uma floresta que não foi atingida pelo fogo. E vocês podem ver aqui na frente, é um campo que faz mais ou menos uns 3 meses que foi queimado. Ele já rebrotou, né? E já floresceu, né? E isso é uma característica bem legal aqui, que as queimadas, elas estimulam a floração, né? Então, a gente pode imaginar que associado a essa floração, a gente tem um conjunto de recursos disponíveis para a fauna, né? Então, isso é super atrativo para a fauna. Isso aqui é o que acontece ao longo do tempo, tá? Esse campo tem mais ou menos 1 ano da sua queima. E aqui, na parte de baixo, esse é um campo com mais de 2 anos, tá? Ele é um campo muito alto e essa biomassa, ela é bem inflamável. Então,
quanto mais acumula essa vegetação, mais fácil é de queimar e depois de ser um incêndio catastrófico, né? Então, é bem importante controlar esse acúmulo de biomassa. Então, como resultados deste estudo, então, nesse sistema a gente avaliou plantas, né? As respostas das plantas a esses incêndios, ao tempo após o fogo, e a gente avaliou os polinizadores, né? Que são os insetos que têm esses grandes serviços ambientais. A gente tem algumas imagens aqui como borboletas, vespas, besouros, moscas e abelhas, né? Não sei se eu falei. Então, o que a gente pode ter como uma conclusão desse trabalho? Supressão de manejo, daí nesse caso, supressão de fogo por mais de 2 anos, tá? A gente tem um grande declínio de plantas com flores, um grande declínio do número de insetos polinizadores, o número de espécies de insetos, né? E isso hoje em dia a gente tem uma crise, né, de perda de polinizadores mundial. E isso é uma novidade muito bacana, né? Saber que com o uso do fogo a gente consegue conservar os polinizadores, que são nossos aliados na nossa produção agrícola, né? E além disso, manchas com tempos diferentes após o fogo conservam espécies diferentes. Então, a gente tem espécies associadas a um campo mais alto, espécies associadas a um campo mais baixo, né? Então, esse mosaico de tempos diferentes da queima conservam espécies diferentes, conservam mais espécies do que um campo homogêneo, por exemplo, sem distúrbio. Essa aqui é uma outra imagem aqui de Porto Alegre também, de um outro morro de Porto Alegre, uma imagem belíssima, né? Essa foto foi tirada mais ou menos uns 2 meses após o fogo. E ao fundo a gente tem a floresta, que novamente, só para exemplificar, a floresta não foi atingida, né? Talvez só nas bordinhas, mas a floresta é um ambiente úmido, né? Então o fogo naturalmente para, né? Se é um fogo de baixa intensidade, ele naturalmente para e não avança na floresta. Então, para resumir, né, sumarizar para vocês, os campos, ao contrário das florestas, né, os campos são sim evolutivamente adaptados ao fogo, né? As nossas plantas campestres, elas são resilientes, elas rebrotam rapidamente, né? Se recuperam e ainda aumentam, as comunidades aumentam a sua diversidade com o fogo, né? Isso em áreas sem pastejo, né? Tô mencionando. Nessas áreas, então, queimadas, os organismos do solo, eles são pouco afetados, tá? Pelo contrário, que se acredita que o fogo ele vai queimar esses organismos do solo, vai prejudicar processos ecossistêmicos. A gente não tem detectado isso nas nossas pesquisas, tá? O efeito do fogo ele é superficial na primeira camada do solo, tá? Os organismos ali abaixo de 2 centímetros já não são afetados, e esses da camada superficial, eles também são super resilientes, tá? Em cerca de alguns meses eles já se recuperam, né? As comunidades já se reproduzem e colonizam essa área que foi um pouco afetada. Os insetos da vegetação são atraídos por essas manchas, porque elas oferecem muitos recursos para polinizadores, herbívoros, né? E os predadores, que fazem controle biológico, também são estimulados, né? Então, é toda uma cadeia ali que é beneficiada com essa renovação do campo, né? Digamos assim, que é um processo natural que os nossos ecossistemas estão adaptados. Então, para finalizar, né, eu gostaria então de ressaltar que, novamente, queimadas controladas, né? Não estou mencionando queimadas de outro tipo, né? São as controladas, com manchas definidas, né? Áreas definidas, né? Feitas com planejamento e por equipes capacitadas, né? Numa época adequada. Elas são, sim, muito interessantes para a conservação aqui nos campos sulinos, né? Além de estar reduzindo o risco de queimadas catastróficas, e também pode ser usada aliada à atividade pecuária em casos específicos, né? E também gostaria de ressaltar que a gente está ainda no início das pesquisas, ainda tem muita coisa para a gente estudar e para entender, né?
por exemplo, qual é a área mais apropriada da mancha, com que frequência que a gente pode queimar o campo sem prejudicar, a melhor época do ano, enfim, uma série de perguntas que a gente está buscando responder com as nossas pesquisas. Mas o que a gente já sabe, sem dúvida, é que a supressão de manejo, ou seja, tirar fogo, tirar pastejo, não é a melhor alternativa para conservar a biodiversidade aqui nos Campos Sulinos, no Pampa, né? E queimadas em floresta são extremamente prejudiciais, a gente não defende isso de maneira nenhuma, né, em florestas nativas, né, porque são ecossistemas que não são adaptados, eles não são resilientes, e essas queimadas vão ocasionar, sim, uma grande perda de biodiversidade, e essa restauração pode demorar décadas, tá? Muito tempo. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês.